Hoje o nosso tema é o resumo do livro Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill, o planejamento organizado que transforma sonhos em realidade. Hill acreditava que o sucesso nunca é fruto do acaso. Por trás de cada conquista existe um plano claro, uma mente disciplinada e a fé inabalável de quem sabe exatamente o que quer. E é sobre isso que vamos conversar hoje: o poder de transformar ideias em ação e o passo silencioso que separa quem apenas sonha de quem realmente realiza. Prepare-se para mergulhar em uma das lições mais práticas e poderosas já escritas sobre como planejar, agir e construir a própria riqueza com propósito e clareza mental. Há uma diferença profunda entre sonhar e realizar. Milhares de pessoas sonham em mudar de vida, conquistar liberdade financeira, viver com propósito, mas poucas realmente traçam um plano para isso. Napoleon Hill dizia que o desejo, por mais ardente que seja, é apenas o ponto de partida. O que transforma um sonho em realidade é o planejamento organizado, a capacidade de pegar uma ideia e moldá-la em ações concretas, passo a passo, até que o invisível se torne visível. Então, você está dizendo que sonhar não é suficiente, que a força do desejo sozinha não basta. Exatamente. O desejo é a faísca, mas o plano é o combustível. Sem estrutura, o fogo apaga rápido. Hill acreditava que toda grande conquista nasce de uma ideia, mas só floresce quando essa ideia ganha forma, propósito e direção. Ele chamava isso de criar uma mente organizada, porque o sucesso nunca acontece por acaso. É o resultado de uma mente disciplinada que transforma pensamento em ação e ação em resultado. Mas como alguém começa a criar esse tipo de plano? Porque muita gente sente que planejar é complicado ou que a vida muda o tempo todo e o plano acaba não servindo para nada. Essa é uma das maiores armadilhas. O plano não precisa ser perfeito, precisa ser vivo. Hill dizia que um plano falho, colocado em prática com fé e persistência, vale mais do que um plano genial que nunca sai do papel. O segredo está em começar e ajustar no caminho. É isso que separa os que apenas sonham dos que realizam. Então, o planejamento não é só racional, é também emocional? Sim, é uma declaração de fé em si mesmo. Cada etapa do plano é uma afirmação silenciosa de que o seu sonho merece existir. E quando você age com essa certeza, o universo começa a responder. É como se o mundo se reorganizasse para ajudar quem sabe o que quer. Parece simples, mas também poderoso. Então, de certa forma, planejar é dar forma ao invisível. Exato. Planejar é transformar um desejo em algo palpável. É quando o pensamento deixa de ser abstração e se torna uma missão pessoal. Napoleon Hill dizia que a maioria das pessoas falha não por falta de talento, mas por falta de organização mental. Ele observou, ao longo de décadas estudando milionários e líderes de sucesso, que todos tinham uma característica em comum: sabiam traduzir pensamento em plano. Eles não deixavam a mente dispersa ou dominada por dúvidas. Tinham clareza de propósito, sabiam o que queriam e criavam um caminho lógico para chegar lá. Mas o que exatamente significa organizar a mente? É fazer uma lista de metas? É escrever um plano de ação? É mais profundo do que isso. Organizar a mente é alinhar pensamento, emoção e ação. É garantir que o que você pensa está de acordo com o que você sente e com o que faz. Não adianta pensar em sucesso e agir com medo. Não adianta sonhar com prosperidade e nutrir pensamentos de escassez. O planejamento organizado começa dentro da mente e só depois se manifesta no papel e na realidade. Isso muda tudo. Então, antes de planejar, a pessoa precisa aprender a pensar de forma estruturada, sem se sabotar. Exatamente. Hill chamava isso de criar um exército de pensamentos aliados. Em vez de permitir que a mente se torne um campo de batalha entre dúvida e desejo, o indivíduo treina a mente para obedecer um comando claro. Esse é o verdadeiro poder do planejamento. Ele dá ordem ao caos. Mas e quando o plano não dá certo? Quando tudo parece fugir do controle, o que Napoleon Hill ensinava sobre isso? Ele dizia algo muito poderoso: nenhum plano falha, apenas muda de forma.
Quando o resultado não aparece como você esperava, é um sinal para ajustar a estratégia, não abandonar o sonho. O fracasso, segundo Hill, é o mensageiro da sabedoria. Ele traz informações preciosas sobre o que precisa ser corrigido. O erro só se torna definitivo quando você desiste de tentar. Isso é libertador. É como se o fracasso deixasse de ser o fim e passasse a ser parte do processo. Exatamente. O planejamento organizado é dinâmico. Ele cresce junto com você. Cada desafio é uma nova oportunidade de alinhar mente e propósito, de fortalecer sua fé e de transformar intenção em resultado. Napoleão Hill também ensinava que nenhum plano sólido nasce de uma mente isolada. Ele falava sobre o poder da mente mestra, a união de duas ou mais pessoas trabalhando em harmonia por um propósito comum. Segundo ele, quando mentes alinhadas se unem, algo novo é criado, uma inteligência superior, uma força invisível que acelera os resultados. É como se a energia mental se multiplicasse. Então, o planejamento organizado também depende das pessoas com quem nos conectamos? Completamente. Hill acreditava que o sucesso nunca é fruto de uma única mente, mas da colaboração inteligente. As ideias ganham força quando são compartilhadas com pessoas que acreditam no mesmo propósito. O segredo está em escolher bem as companhias, aqueles que alimentam a visão, em vez de drená-la com dúvidas. Isso me faz pensar em quantas vezes as pessoas tentam mudar de vida sozinhas, carregando tudo nos ombros e acabam se esgotando. Exato. O individualismo excessivo é uma das causas mais silenciosas do fracasso. Hill dizia que grandes líderes sempre souberam se cercar de pessoas mais sábias, mais experientes ou simplesmente mais comprometidas com o resultado. Planejar, portanto, não é apenas desenhar um mapa, mas também construir uma equipe mental e emocional. E se a pessoa ainda não tem essa rede de apoio, como ela começa? Ela começa cultivando a vibração certa. Quando você tem clareza de propósito e energia de ação, atrai naturalmente as pessoas certas. Hill dizia que a natureza detesta o vácuo. Se você cria um espaço em sua mente para colaboração e mantém uma fé ativa no seu objetivo, as conexões certas surgem, às vezes de formas que parecem coincidência, mas na verdade são consequência. Então, o planejamento organizado não é só técnico, é também espiritual. Sim, é a combinação das duas forças, razão e fé. Planejar é usar a mente como instrumento, mas é a fé que move o coração e mantém a direção. Sem essa energia interior, o plano vira um papel morto. Com ela, o plano se torna um organismo vivo, que respira, cresce e realiza. Napoleão Hill acreditava que o planejamento só se torna realmente poderoso quando é sustentado por uma decisão firme. Ele dizia que o maior inimigo do sucesso é a indecisão, esse hábito de pensar demais e agir de menos. O planejamento organizado não é apenas desenhar etapas, é comprometer-se com a execução. É a diferença entre querer e decidir. Enquanto o querer espera o momento perfeito, o decidir cria o momento. Mas por que tantas pessoas têm dificuldade em decidir? Às vezes a gente sabe o que precisa fazer, mas parece travar. Porque decidir exige coragem. Hill dizia que o medo é o maior ladrão de oportunidades. Medo de errar, de perder, de ser julgado. Só que todo plano precisa de movimento. Quando você hesita, a energia se dispersa. Quando decide, o universo se reorganiza. Ele escreveu que a decisão é o ponto em que o pensamento se torna realidade. É um instante em que o sonho sai do abstrato e entra no mundo físico. Então, o planejamento só ganha força quando é acompanhado de ação consciente. Exatamente. O plano é o mapa, mas a ação é o caminho. Hill alertava que muitas pessoas passam a vida ajustando o mapa e nunca dão o primeiro passo. Elas buscam garantias, querem que tudo esteja sob controle. Mas o verdadeiro controle nasce da prática. É caminhando que o plano se aperfeiçoa. E quando surgem obstáculos, porque parece inevitável que algo saia do previsto? E é mesmo inevitável. Por isso, Hill recomendava sempre ter planos alternativos. Se o plano A falhar, crie o B, o C, o D, tantos quantos forem necessários. O importante é nunca abandonar o propósito. Ele dizia, a derrota temporária não é fracasso, é apenas um teste para quem realmente merece o sucesso.
cada obstáculo é uma forma de o universo medir sua determinação. Isso faz o planejamento parecer quase uma prova de fé. E é exatamente isso. O planejamento organizado é um exercício de fé aplicada, não aquela fé cega que espera milagres, mas uma fé ativa, sustentada por ação constante. É o tipo de fé que transforma o impossível em inevitável. Napoleão Hill também lembrava que nenhum plano tem valor se não estiver apoiado em uma meta clara e definida. Ele dizia que o maior erro das pessoas é trabalhar duro em direções vagas. Sem um alvo nítido, qualquer caminho parece servir, e é assim que se perde tempo, energia e propósito. O planejamento organizado começa com uma pergunta simples: o que eu realmente quero? Quando a resposta é precisa, o plano se torna uma linha reta entre o ponto onde você está e o ponto onde deseja chegar. Mas muitas pessoas não conseguem definir isso. Às vezes, a meta parece confusa ou muda o tempo todo. Como encontrar clareza? Hill dizia que a clareza nasce do autoconhecimento. É preciso se observar com honestidade, entender o que te move, o que te inspira, o que te faz sentir vivo. Quando você se conecta com um propósito genuíno, as metas se organizam naturalmente. Ele costumava repetir: a mente sabe o que quer quando o coração diz a verdade, e é essa verdade interior que dá força ao plano. Então, antes de planejar, é preciso alinhar o plano ao propósito. Perfeito. Hill observou que pessoas que alcançavam grandes resultados tinham algo em comum, um motivo que ia além do dinheiro. Elas sabiam por que queriam prosperar, queriam servir, criar, deixar um legado. Esse porquê se tornava o combustível emocional que mantinha o plano vivo mesmo diante das dificuldades. Isso explica por que tanta gente desiste no meio do caminho, talvez porque nunca souberam o motivo verdadeiro pelo qual começaram. Exato. Quando o propósito é superficial, o plano desmorona diante do primeiro obstáculo. Mas quando o propósito é profundo, cada desafio se torna um lembrete do que realmente importa. É o que Hill chamava de energia do propósito, uma força silenciosa que transforma a intenção em persistência. Então, o planejamento organizado é mais do que uma estratégia, é um compromisso com quem você quer se tornar. Sim, planejar é desenhar o caminho, mas também é esculpir o caráter. É treinar a mente para obedecer à visão. E quando mente e propósito se tornam um só, o resultado deixa de ser apenas sucesso, passa a ser realização. Hill também ressaltava algo essencial: o planejamento não deve ser estático, e sim flexível e adaptável. Ele dizia que o sucesso pertence a quem aprende a se ajustar rapidamente às mudanças. O plano não é uma prisão, é um guia. Quando as circunstâncias mudam, o plano se transforma, mas o propósito permanece o mesmo. Essa capacidade de adaptação é o que diferencia o sonhador do realizador. Mas muitas pessoas se frustram quando algo sai do controle. É difícil aceitar que o plano precise mudar. É verdade. Hill dizia que isso acontece porque confundimos o meio com o fim. O plano é apenas o meio. O fim é o objetivo final. Se um caminho se fecha, outro se abre. E é nesse momento que entra o poder da mente disciplinada, que não se desespera, apenas recalcula a rota. O fracasso, nesse contexto, é apenas informação, um sinal de que é hora de ajustar o rumo. Então, quando algo dá errado, o erro não está no sonho, mas na estratégia. Exatamente. E é por isso que Hill aconselhava a revisar o plano constantemente. Ele dizia: o sucesso é o resultado de um plano vivo, que cresce com a experiência. Cada obstáculo oferece uma lição. Cada tentativa falha revela uma melhoria possível. O segredo é manter a mente aberta e o ego em silêncio, porque a rigidez mental é inimiga da evolução. E como manter a motivação quando o plano precisa mudar várias vezes? Hill ensinava a ancorar o plano em uma imagem mental do resultado desejado. Visualizar o sucesso, sentir a emoção da conquista antes que ela aconteça. Essa prática reforça a fé e mantém o foco mesmo quando o cenário muda. É como se a mente dissesse: eu ainda sei para onde estou indo. Assim, a motivação deixa de depender das circunstâncias e passa a vir de dentro. Então, no fundo, o planejamento organizado é uma forma de criar estabilidade em meio ao caos. Perfeito. É a arte de permanecer firme enquanto o mundo muda. Planejar com flexibilidade é o equilíbrio entre direção e entrega. É ter um propósito inabalável, mas um caminho ajustável. E é nesse equilíbrio que a verdadeira prosperidade acontece.
Napoleon Hill afirmava que o plano só ganha força real quando é alimentado por uma persistência inquebrável. Ele via a persistência como a cola invisível entre o desejo e a realização. Não importa quão bem desenhado esteja o plano, se faltar constância, tudo se desfaz. Hill observou que as pessoas de sucesso não eram necessariamente as mais inteligentes ou talentosas, eram as que simplesmente não desistiam. Mas de onde vem essa persistência? Porque às vezes a vontade até existe, mas o desânimo fala mais alto. Ela vem da fé e da clareza. Hill dizia que quando você realmente acredita no seu propósito, desistir deixa de ser uma opção. A persistência não é uma força externa, é uma decisão interna repetida todos os dias. Ela nasce quando você se lembra do porquê começou. E cada vez que age, mesmo cansado, você reforça a convicção de que é capaz. Então, persistir é, de certa forma, fortalecer a mente para continuar acreditando. Exatamente. É um treino mental. Hill comparava a persistência ao exercício de um músculo. Quanto mais usada, mais forte ela fica. Cada tentativa, cada ajuste no plano é como uma série de repetições no ginásio da vida. É essa constância silenciosa que constrói a disciplina necessária para alcançar qualquer meta. Mas e quando nada parece dar certo? Quando o tempo passa e os resultados não vêm? Hill responde a isso com uma frase poderosa: a maioria das pessoas desiste a um passo do sucesso. Ele dizia que o tempo de espera é, muitas vezes, o teste final. É quando o universo observa se você realmente quer o que diz querer. Nesses momentos, o plano deve se transformar em fé aplicada, continuar agindo mesmo sem garantias, porque a semente da realização germina em silêncio antes de aparecer na superfície. É como se a persistência fosse a prova de merecimento. Perfeito. Persistir é a maneira de mostrar à vida que você está pronto. E o mais curioso é que quando você não desiste, o plano começa a se ajustar sozinho. As pessoas certas aparecem, as oportunidades surgem. Hill chamava isso de sincronia mental, quando sua determinação cria o ambiente ideal para o sucesso florescer. Napoleon Hill dizia que o planejamento só se completa quando você aprende a agir como se o sucesso já fosse inevitável. Essa é uma das ideias mais poderosas do livro. Ele explicava que a mente humana trabalha de acordo com as imagens que sustenta, e que o verdadeiro planejamento começa quando você vive mentalmente no resultado que deseja, mesmo antes de ele acontecer. É assim que o subconsciente começa a agir a seu favor. Agir como se já tivesse dado certo. Isso parece difícil quando a realidade mostra o contrário. Como fazer isso sem cair na ilusão? É uma questão de consciência, não de fantasia. Hill não falava em fingir, mas em sentir a confiança antecipada de quem já sabe para onde está indo. É criar dentro de si o estado emocional do sucesso. Serenidade, clareza, propósito, e deixar que esse estado guie suas ações. Quando você age a partir dessa vibração, suas decisões se tornam mais assertivas e sua energia se expande. Então, o planejamento organizado também envolve treinar a mente para pensar como quem já venceu? Exatamente. Ele dizia: a mente não distingue o que é vivido do que é imaginado com fé. Quando você se imagina alcançando o objetivo, o cérebro começa a buscar caminhos para tornar isso real. É por isso que grandes visionários sempre agiram antes de ter todas as respostas, porque eles viam o futuro dentro de si, antes de o mundo ver fora. Isso muda completamente a forma de planejar. Em vez de apenas pensar no que fazer, é sobre quem eu preciso me tornar para que o plano funcione. Perfeito. Hill insistia nisso. Você não conquista algo, você se torna alguém. O plano é uma ferramenta de transformação pessoal. A cada passo, você se aproxima não só do resultado, mas da versão mais forte, confiante e consciente de si mesmo. É nesse ponto que o planejamento organizado deixa de ser apenas técnico e se torna espiritual, porque molda o caráter enquanto constrói o destino. Então, no fundo, o verdadeiro objetivo do plano não é apenas conquistar, mas evoluir. Sim, o planejamento é o espelho da alma disciplinada, é a ponte entre o ser e o vir a ser. Quando você entende isso, descobre que o sucesso é apenas uma consequência natural de quem você decidiu se tornar. Hill acreditava que o planejamento organizado se torna imbatível quando é guiado por uma mente calma e focada.
Ele dizia que a pressa é inimiga da sabedoria e que o verdadeiro poder vem da tranquilidade interior. Quando a mente está em paz, o raciocínio se torna mais claro, as decisões mais precisas e o plano mais coerente. Ele chamava isso de ritmo harmonioso, o estado mental onde o pensamento flui sem resistência. Mas isso é difícil hoje em dia, não é? Vivemos cercados de distrações, prazos, cobranças. Como manter essa calma quando tudo ao redor é caótico? É justamente por isso que a calma se torna uma vantagem competitiva. Hill dizia que quem aprende a dominar o próprio estado emocional domina o rumo da própria vida. O caos externo sempre existirá, mas a mente treinada aprende a não reagir automaticamente. Ela observa, decide e age com sabedoria. É esse autocontrole que mantém o plano firme quando as emoções oscilam. Então, o planejamento organizado também é uma forma de proteger a mente? Sim, ele funciona como um escudo psicológico. Quando você tem clareza de direção e metas bem definidas, a mente não se perde nas distrações. Cada ação tem um propósito, e isso gera um tipo de paz ativa. Você está em movimento, mas em harmonia. Hill dizia que o homem que conhece seu destino caminha devagar, mas nunca para. Gosto dessa ideia de paz ativa. É como se a tranquilidade não fosse ausência de movimento, mas domínio sobre ele. Exatamente. A calma não é passividade, é presença. É estar totalmente consciente de cada decisão, cada passo, cada palavra. O planejamento organizado ensina isso. Pensar antes de agir, sentir antes de decidir, ajustar antes de desistir. É assim que o sucesso se constrói, não em picos de euforia, mas em ondas de clareza. Então, quanto mais calma a mente, mais rápido o progresso. Sim, porque a mente tranquila cria caminhos simples, onde a mente agitada cria obstáculos. Quando você encontra esse estado de foco sereno, o planejamento deixa de ser esforço e se torna fluxo. E é nesse ponto que os sonhos começam a se materializar sem resistência, quase naturalmente. Napoleão Hill também falava que um plano sem ação disciplinada e controle do tempo é como um barco à deriva. Tem direção, mas não se move. Ele observou que as pessoas de sucesso tratavam o tempo como um dos seus maiores ativos. Planejar, para Hill, era muito mais do que escrever metas. Era transformar cada hora em instrumento de progresso. Ele dizia que quem domina o tempo, domina o destino. Mas a disciplina é uma das coisas mais difíceis de manter. Por que será que tanta gente começa animada e depois perde o ritmo? Porque confunde disciplina com rigidez. Hill ensinava que a verdadeira disciplina é liberdade organizada. Não é se aprisionar em tarefas, mas alinhar o tempo ao propósito. Quando você entende que cada minuto bem usado encurta o caminho entre o sonho e a realidade, a disciplina deixa de ser peso e se torna prazer. Então, em vez de pensar em ter que fazer, é sobre escolher fazer. Exatamente. Hill dizia que a disciplina nasce do entusiasmo. Quando o plano está ligado a um propósito que te inspira, agir se torna natural. É a paixão que sustenta o ritmo, não a obrigação. E cada pequena ação diária é um tijolo colocado na construção da sua própria visão de vida. Isso muda a perspectiva. Planejar e agir passam a ser um ato de amor pelo próprio futuro. Perfeito. E Hill ia além. Ele dizia que a consistência é a verdadeira medida da fé. Não é o que você faz quando está motivado que cria resultados. É o que você faz mesmo quando ninguém está vendo. Cada ato disciplinado é uma declaração silenciosa de comprometimento com o seu propósito. Então, a disciplina é o elo invisível que mantém o sonho vivo. Sim, e é também o que transforma o tempo em aliado. Quando você vive de forma planejada, cada dia deixa de ser apenas mais um, passa a ser parte de algo maior. Hill dizia que é nesse ponto que o plano deixa de ser uma meta e se torna um modo de viver. Hill dizia que o plano, por mais detalhado que seja, nunca deve perder o elemento da imaginação criativa. Ele acreditava que a mente humana é uma usina infinita de ideias e que a imaginação é o instrumento mais poderoso do planejamento. É ela que dá cor, energia e movimento ao que antes era apenas uma ideia fria. Segundo ele, toda conquista começa quando alguém imagina algo que ainda não existe e acredita o bastante para planejar sua realização. Então, a imaginação não é o oposto do planejamento, mas parte dele. Exatamente. Hill chamava isso de imaginação organizada. É quando você une o sonho e a estratégia, a visão e a execução.
Ele observou que grandes inventores e líderes sempre tiveram essa habilidade de visualizar o futuro com tanta clareza que o mundo, cedo ou tarde, teve que se adaptar à visão deles. O plano nasce da mente criativa, mas só se sustenta na mente disciplinada. Mas e se a pessoa acha que não é criativa? Hill diria que todo ser humano é criativo, apenas nem todos exercitam a imaginação com propósito. Ele sugeria que, ao planejar, se pergunte constantemente: existe uma maneira melhor de fazer isso? Essa simples pergunta desperta a mente criativa. A imaginação é como um músculo. Quanto mais você a usa, mais forte ela se torna. Então planejar também é criar, reinventar, experimentar. Sim, Hill acreditava que o progresso vem da união entre lógica e intuição. O plano racional mostra o caminho, mas é a imaginação que descobre novos atalhos. E quando essas duas forças trabalham juntas, nasce o verdadeiro poder criador. Ele dizia que a imaginação é o laboratório da mente, onde os planos do homem são moldados antes de se tornarem realidade. Isso é inspirador. É como se o planejamento fosse o palco onde a imaginação ensaiasse o futuro. Perfeito. Planejar é dar forma àquilo que a alma sonha. Quando a imaginação se torna parte do plano, o impossível deixa de ser uma barreira, passa a ser apenas uma etapa da criação. Napoleon Hill dizia que o último passo de um plano bem-sucedido é o comprometimento total, aquele momento em que você decide que não há mais volta. Ele chamava isso de queimar as pontes mentais, um símbolo de entrega completa ao propósito. Quando você elimina a possibilidade de desistir, a mente para de buscar saídas e começa a buscar soluções. É nesse ponto que o planejamento deixa de ser um projeto e se torna destino. Mas isso não é arriscado? E se a pessoa se arrepender ou perceber que o caminho não era o certo? Hill diria que o arrependimento é o preço de quem nunca tentou com fé. Comprometer-se significa não ser teimoso, significa estar inteiro naquilo que você escolheu. Quando há dedicação total, até os erros se tornam aprendizado. O problema é que muita gente vive pela metade. Meio sonho, meio esforço, meio plano. E o universo não responde a metades, responde à convicção. Então esse comprometimento é o que separa quem tenta de quem realiza. Exato. Hill observou que todos os grandes realizadores tinham um ponto em comum, um momento decisivo em que disseram a si mesmos: agora é tudo ou nada. E a partir desse instante, todas as suas ações começaram a girar em torno do propósito. É como alinhar o coração, a mente e as mãos em uma só direção. Mas como manter esse comprometimento nos dias em que nada parece funcionar? Hill sugeria relembrar o porquê profundo. Quando você se reconecta com o motivo que o fez começar, o fogo reacende. Ele dizia: nenhum homem pode ser derrotado enquanto acreditar em seu propósito. O comprometimento é justamente isso, continuar acreditando, mesmo quando os resultados ainda não chegaram. É uma forma de fé em movimento. Então planejar é, no fundo, um pacto com o próprio destino. Sim, é selar um acordo silencioso com a própria alma, prometer que vai seguir até o fim, que vai se ajustar, aprender, crescer, mas nunca desistir. Esse é o espírito do planejamento organizado. Transformar o sonho em propósito, o propósito em plano e o plano em realidade. Hill dizia que o sucesso não é um evento, é o resultado previsível de uma mente organizada, disciplinada e guiada por propósito. E quando olhamos para tudo que exploramos até aqui, entendemos que o planejamento organizado é muito mais do que uma técnica, é uma filosofia de vida. É a arte de unir o invisível e o concreto, o sonho e a ação, a fé e a razão. É bonito pensar que o planejamento não é apenas sobre metas, mas sobre crescimento interior. Cada passo dado é uma forma de se aproximar de quem queremos ser. Exatamente. Hill acreditava que o sucesso verdadeiro é sempre interior, antes de se manifestar no exterior. Planejar é se preparar para receber. É como se cada ação fosse uma semente plantada no solo da mente, e com paciência, disciplina e fé, o fruto inevitavelmente aparece. Então, no fundo, o plano é só o começo. O verdadeiro tesouro está na transformação que acontece durante o caminho. Perfeito. Hill costumava dizer: a jornada em direção ao sucesso vale mais do que o próprio sucesso, porque é nela que você descobre sua força, sua coragem e seu propósito. Cada obstáculo enfrentado, cada reajuste de rota, cada tentativa que não deu certo, tudo isso forma o caráter de quem vence.
E quando finalmente o sonho se realiza, já não somos mais os mesmos. Não, porque o que realmente muda não é o que você conquista, mas o que você se torna. O planejamento organizado é o processo de moldar o seu destino com consciência. É o ato de dizer: eu não espero que a vida me surpreenda, eu crio a vida que desejo viver. E isso faz tudo ganhar outro sentido. Planejar, então, é a forma mais nobre de fé. Acreditar tanto no futuro que você comece a construí-lo agora. Sim, e é exatamente aí que Napoleão Hill encerra sua lição. O sonho é o ponto de partida, mas o planejamento organizado é o motor silencioso que o transforma em realidade. E quem aprende essa arte descobre que nada é impossível para uma mente treinada a pensar, sentir e agir em harmonia com seu propósito. Então, podemos dizer que planejar é o primeiro passo para criar o próprio destino. E o último é nunca parar de evoluir, porque quando a mente se organiza, o universo inteiro conspira para que o sonho aconteça.